Se você quer mudar suas finanças, não importa o que faz às vezes, mas sim o que faz diariamente. Neste vídeo, vou te mostrar um roteiro para transformar suas finanças em 90 dias e garantir que a mudança realmente dure, ajudando você a alcançar a liberdade financeira. Primeiro, se você não sabe o destino, certamente não chegará lá. Então, antes de começar a tentar economizar dinheiro, ganhar mais dinheiro, reestruturar suas finanças ou fazer um orçamento, qualquer uma dessas coisas, você precisa descobrir para onde exatamente está tentando ir. Meu objetivo sempre foi conquistar a liberdade rapidamente, por isso larguei meu emprego fixo há 6 anos. Minha esposa também conseguiu largar o dela, pois nosso objetivo nunca foi ter um orçamento rígido e controlar tudo. Nunca foi acumular milhões de dólares, era conquistar a liberdade o mais rápido possível. Então, esse é o primeiro passo para chegar lá. Você precisa de um número da liberdade. Esse é o cálculo do seu objetivo. Então, eu fiz uma pequena calculadora, que tenho quase certeza de que é diferente de qualquer outra por aí. Você pode fazer isso com um pedaço de papel, ou eu vou deixar isso aqui embaixo totalmente de graça. O primeiro passo é identificar seus itens essenciais para sobreviver, não para luxo ou aproveitar a vida. O que você realmente precisa para viver? Não vou detalhar tudo agora, mas vamos começar. Você sabe, tem o aluguel, tem as contas de serviços, tem, sabe, as compras do mercado. É tipo 1.000 porque eu tenho esse gasto. A gente gasta cerca de $1.000 por mês só com carne de uma fazenda que eu literalmente consigo ver pela minha janela, através do bosque. Se eu cortasse tudo ao máximo, poderíamos reduzir isso e ainda ter alguns extras de estilo de vida. Se você quiser ir um pouco além do básico, se quiser considerar um valor um pouco maior, pode dizer, sim, eu quero aproveitar um café. Sim, não vou cancelar todas as minhas assinaturas, essas coisas. Então, você preenche tudo isso. E aí, o que você vai ver aqui embaixo são seus 3 níveis de números de liberdade. Então você pode escolher qualquer um deles para buscar. De novo, essa é uma calculadora bem única. Então, novamente, vão existir diferentes níveis de liberdade. Você vai ter o seu valor básico. Digamos que você precise de 4.600 para viver 55.000 por ano. No segundo nível, você pode ter um pouco mais de conforto. O terceiro nível é um estilo de vida muito melhor. Mas para isso, geralmente você vai querer escolher a versão mais baixa possível se o seu objetivo for alcançar a liberdade o mais rápido possível. E então, se quiser ser mais específico com isso, você também pode usar um multiplicador. Então, digamos que você esteja realmente determinado a conquistar a liberdade mais cedo. Eu poderia me mudar de New Hampshire, que é um lugar absurdamente caro para se viver. Eu poderia me mudar para outro lugar e teria alcançado a liberdade muito mais rápido do que consegui simplesmente mudando de cidade, ou poderia ir para o exterior. Na verdade, tenho alguns amigos que se mudaram para outros países porque é muito mais barato. Eu chegaria lá em metade do tempo se morasse num lugar mais barato, mas por enquanto continuo na minha cidade, que me dá um valor alto. Você precisa literalmente gastar 1 minuto para fazer isso aqui embaixo ou uns 5 minutos para anotar isso em um pedaço de papel. Descubra o que você precisa para sobreviver. Esse é o passo número 1. Os outros passos vão te colocar rapidamente no caminho da liberdade. Agora que você tem essa estrela guia, é só isso que precisa fazer hoje. Entraremos na próxima semana de 1 a 7. Isso é um corte rigoroso de gastos, pois você vai notar aquele número que é o único que importa se seu objetivo é ter liberdade para viajar, sair do emprego e viver seus sonhos. Literalmente, tudo o que importa são as despesas mensais. Então, o que vamos fazer é diminuir isso, porque se você reduzir $100 por mês, fica mais fácil de alcançar. Reduzindo 500 ou 1.000 dólares por mês, você pode atingir a liberdade meses ou anos antes. Mas isso tem 2 lados. Vamos entrar em outras coisas que vão acelerar bastante isso. Mas o número 1 é sempre cortar o excesso. Eliminar o que pode ser resolvido de imediato aproxima você da liberdade. Assim, do dia 1 ao 7, fazemos um corte de gastos. O mais difícil é mudar comportamentos, por isso vou focar em questões comportamentais neste plano de 90 dias, porque basicamente se você cria bons hábitos, se você estabelece bons comportamentos, se você reprograma um pouco o seu cérebro, fica muito fácil manter algo. Tipo, quando vira um hábito você quer fazer aquilo. Tipo, não exige nenhum autocontrole fazer algo que você simplesmente faz. Por exemplo, você acorda e toma café, ou escova os dentes, ou faz qualquer coisa que seja a primeira do dia. Você faz isso de forma instintiva. Então, a gente quer tornar isso tão instintivo que não seja difícil e que você simplesmente entre em um caminho que te leva à liberdade. E uma vez que você consegue se convencer a seguir esse caminho, ele simplesmente te leva na direção certa. Então, pelos próximos 7 dias, depois que você calcular esse número mínimo absoluto, depois de passar por todo esse processo, é só isso que você vai gastar durante esses 7 dias. Depois disso, você pode adicionar algumas dessas coisas de volta. Mas eu realmente quero que você veja como é a vida quando você corta tudo que não é necessário para sobreviver. Não se trata de um ano ou mês sem gastar, mas apenas uma semana. Geralmente fazemos isso por cerca de 2 meses ao ano. Então, isso é só uma versão bem simples, mas estou te dizendo, especialmente se você é do tipo que gasta compulsivamente que não controla seu dinheiro. Isso realmente muda muita coisa. Anote todos os seus gastos na próxima semana. Em breve, vou te passar uma ferramenta para isso.
Mas mesmo que você não seja perfeito, quero que você registre cada despesa que tiver durante a próxima semana. Isso vai fazer você perceber conscientemente quando o dinheiro está saindo. Hoje em dia é tão fácil pagar com um toque ou online, você realmente não percebe quando o dinheiro entra e sai da sua conta. Você precisa ter consciência concreta de para onde sua vida está indo. Você está trocando sua vida por dinheiro e depois trocando esse dinheiro por coisas. Você precisa descobrir para onde isso está indo. Você precisa descobrir onde está todo o seu dinheiro. E você precisa estar conscientemente atento, porque à medida que você acompanhar as coisas durante a próxima semana, e espero que no próximo mês ou mais, você começará a ter mais apego. Você vai passar a valorizar mais sua liberdade ao notar que abriu mão dela por coisas pequenas, como um sofá, uma camisa ou um café. Isso realmente trouxe felicidade ou mudou sua vida? Às vezes sim, outras não, mas é importante estar ciente. Não são grandes decisões, mas pequenas escolhas que fazem diferença. Eu, pessoalmente, gosto quando as coisas meio que aparecem e me avisam, em vez de eu ter que ir lá e checar. Tipo, aplicativos de orçamento podem ser ótimos, tem muitas ferramentas legais por aí, mas eu particularmente gosto quando as coisas me notificam. Criei um truque usando o Zapier, patrocinador deste vídeo, algo que minha esposa Meredith adora pelo aspecto de responsabilidade. Novamente, trata-se de treinar sua mente. Não é sobre rastrear cada coisinha, é sobre estar consciente e atento. Se você não sabe o que é o Zapier, basicamente é uma ferramenta que conecta diferentes aplicativos e permite que eles conversem entre si sem precisar de programação. Então, basicamente, quando algo acontece em um aplicativo, isso automaticamente faz com que algo aconteça em outro aplicativo. Existe 1 bilhão de maneiras de usar isso, literalmente muitas formas diferentes de usar essa ferramenta. Já uso o Zapier há mais de 3 anos. Utilizei bastante no meu negócio e agora estou testando novas formas de usar na vida pessoal, inclusive esta. Criei essa automação que roda toda noite às 8 da noite. Eu e minha esposa recebemos um e-mail ou podemos configurar para receber SMS perguntando: você gastou além do orçamento base? Então, foi gasto algo desnecessário para sobreviver? Só respondemos o e-mail e ele coloca a resposta automaticamente em uma planilha do Google. Então, a gente responde o e-mail, ele vai para a planilha do Google e aí eu posso conferir essa planilha. Consigo ver o que gastamos na semana. Além disso, nós dois vemos esse e-mail e por isso prestamos contas um ao outro. E eu sei que isso não é uma grande coisa, mas eu estava literalmente conversando com minha esposa sobre isso agora há pouco. Nós já usamos aplicativos de orçamento antes, mas muitos deles você precisa abrir manualmente para ver. E tem algo em realmente receber uma notificação, ser solicitado e depois ter que registrar de novo, que faz você ficar muito mais consciente das coisas ao longo do dia, porque você sabe que vai ter que responder a isso, você sabe que vai ter que registrar. Você sabe, é como se algo estivesse acompanhando isso. E também é realmente, sabe, fácil de fazer. Isso só faz você ficar consciente dos seus gastos ao longo do dia, o que de novo vai mudar seus hábitos. Basicamente, eu peguei esta instrução aqui. Você pode simplesmente colocar isso no Copilot aqui porque eu não sei como fazer essas coisas. Eu coloquei 8 da noite. Você pode colocar 9 da noite, o que quiser. E aí você só clica em enviar. E então ele criou toda essa automação para mim. E o que eu realmente gosto nisso é que você pode simplesmente explicar coisas que ajudariam na sua vida pessoal ou no seu trabalho e falar isso para o Copilot. E ele vai criar essas automações para você. Já uso isso no meu negócio faz tempo e agora também na vida pessoal. Basicamente você responde café, $5 e isso vai para o Google Sheets. Esse é só um dos nossos apps. Até agora gastamos $133 na semana. Do dia 7 ao 30, começamos a progredir de verdade. Então, começamos apenas acompanhando tudo e cortando tudo, mas agora é hora de olhar firme e seriamente para as coisas maiores. Foi fácil cortar aquilo, certo? Tipo, claro, eu poderia ficar uma semana sem comprar roupas. Claro, eu poderia parar de tomar café por uma semana. Tipo, nada disso, honestamente, vai fazer tanta diferença assim, a não ser que você tenha um problema sério de gastos que a maioria de nós tem. Vamos ser sinceros, eu também tenho às vezes. Mas é o seguinte, agora você precisa olhar para os seus maiores gastos. Você quer começar pelo topo e ir descendo, olhando para as coisas que aparecem de forma recorrente. Então você vai olhar para a sua casa. Sua casa provavelmente vai consumir cerca de 30% da sua renda, talvez 40%, vai ser algo por aí. Você vai se perguntar: como reduzir essa despesa nos próximos 90 dias, 6 meses ou 1 ano? Eu poderia cortar $1.000 por mês das minhas despesas, mudando de lugar, conseguindo um colega de quarto, alugando minha garagem, fazendo algo com a maior coisa que está me impedindo de ter liberdade, certo? Sua casa. Então, para mim, o que eu fiz quando percebi que queria muito ter liberdade, eu realmente odiava limpar prédios de escritórios, que era o trabalho que eu fazia enquanto passava por tudo isso. Eu não ganhava muito dinheiro. Eu pensava, eu odeio esse trabalho. Então, o que eu posso reduzir? E o gasto com moradia era o maior. Por isso que eu adotei a estratégia de alugar parte do imóvel. Adquiri um imóvel, vivi em uma unidade e aluguei as demais. Eu administrei 4 unidades diferentes de Airbnb em um dos meus apartamentos, o que era meio arriscado, deu um pouco de trabalho e tudo mais, mas eu literalmente tinha os 4 Airbnbs mais baratos de toda a minha cidade.
Não recomendo isso, mas foi o que me permitiu sair do meu emprego. Então, tipo, sabe, seja se mudando, alugando alguma coisa, seja lá o que for, como você pode reduzir isso nos próximos 90 dias, você realmente precisa avaliar isso, olhar algumas opções diferentes, ver se consegue se mudar. De novo, a gente viu como se mudar pode reduzir drasticamente suas despesas. E aí, descendo na lista, você olha para o seu carro. Você realmente precisa ter o carro que tem? Dá para comprar um carro mais barato? Dá para comprar um carro usado? Dá para se livrar do pagamento de alguma forma? E aí você continua descendo. Alimentação. Como reduzir gastos com alimentação? Tente comprar no atacado, cozinhar mais em casa ou preparar refeições em lote. Tenho até vídeos antigos de receitas de cerca de $1 por refeição. Você pode comer bem e barato. Ao analisar suas despesas mensais, talvez consiga reduzir os gastos em cerca de 30% nos próximos 90 dias ou 6 meses. Pode levar um tempo para realmente colocar tudo isso em prática, mas se você estiver disposto a tomar atitudes drásticas, é assim que você chega a um lugar incrível daqui a 5 anos. Não basta pouco esforço ou nenhum sacrifício. Revise também suas assinaturas e veja se realmente agregam algo à sua vida. Elas ajudam você a economizar, não são perda de tempo. Por isso, é importante ter um fundo de liberdade. Se ainda não tem fundo de emergência, isso é urgente. Prefiro chamar de fundo de liberdade, pois é diferente do fundo de emergência. Primeiro, junte o equivalente a 3 a 6 meses das suas despesas de vida. Comece com 1 mês, depois mire em 3 e, por fim, em 6. Se você gasta $2.000 por mês em vez de 4.000, esse valor será bem maior. Por isso, é essencial manter o custo básico o mais baixo possível. Mas eu gosto de manter isso separado em uma conta que eu não consigo ver em lugar nenhum. Eu, pessoalmente, deixo o meu na SoFi. É uma conta poupança de alto rendimento. Tem um link com algumas das melhores opções atualmente aqui embaixo. É o que eu faço pessoalmente porque esse dinheiro vai crescer devagar. Ele vai render cerca de 3% agora. E isso pode crescer, paralelamente. Porque isso é o que no final das contas vai te dar poder para poder sair do seu emprego. Vai te dar, na verdade, muito mais oportunidades e chances de ter sorte. Ou você tem, tipo, um fundo de emergência extremamente bem abastecido, porque é isso que te permite sair do seu emprego mais cedo, é o que te permite talvez cortar suas horas de trabalho pela metade, ou ter tempo, ou ter mais poder de negociação quando você estiver conversando com seu chefe, porque você não precisa tanto do emprego quando tem muito mais segurança. Então, depois que você descobriu quanto está gastando, reduziu o máximo que pôde. Aí você define sua meta para o fundo da liberdade e vê quanto consegue investir nisso todo mês. É aí que entra o meu sistema diário de produtividade. Não está exatamente relacionado a dinheiro, mas é assim que isso realmente me ajuda. Então, é o seguinte, quando se trata disso, é muito importante criar bons hábitos, ser um bom administrador do seu tempo e garantir que você está acompanhando isso de perto. O que mais prejudicou minhas finanças foi não saber administrar meu tempo, checar e-mails com frequência e não definir uma prioridade principal no dia. Então, todo dia eu gosto de ter uma coisa principal que me aproxima dos meus objetivos. Seja um objetivo financeiro, de renda ou até mesmo de condicionamento físico, eu gosto de ter isso. E também ser realmente bem organizado, não perder tempo com coisas que não te trazem dinheiro, que não te aproximam da liberdade, nada disso. Então, uma coisa que comecei a fazer, de novo, usando o Zapier, é criar um painel de comando diário. Normalmente, começo a trabalhar às 8h da manhã, então às 8h em ponto todo dia de manhã. O Zapier vai checar meu calendário e o Notion para ver o que preciso fazer em seguida para um vídeo futuro, seja meu projeto paralelo ou outra tarefa. E também vai se conectar com meu Slack para ver se recebi novas mensagens ou coisas que preciso responder. E vai me enviar tudo isso exatamente às 8h da manhã, e assim eu não fico preso em nenhuma dessas coisas logo às 8h da manhã, eu consigo fazer meu plano para o dia. Eu anoto de 1 a 3 tarefas essenciais para o dia, que ao cumprir, me aproximam do meu objetivo. Foi assim que consegui mudar. Nos últimos 12 anos, minha vida tem sido fazer de 1 a 3 coisas diárias que me aproximam dos meus objetivos. E, novamente, vou deixar esse comando aqui embaixo, caso você queira copiar, se quiser criar algumas automações suas. Eu realmente gosto disso com o Zapier. Ele se conecta, acho que a cerca de 9.000 aplicativos diferentes ou algo assim, é uma loucura. Posso integrar isso ao Notion, Slack, Gmail ou qualquer outro e receber um resumo sem precisar checar tudo de manhã. Isso aumentou minha produtividade e me ajuda a saber minhas tarefas do dia, já que ele checa meu calendário e avisa, por exemplo, você tem um compromisso às 3 horas hoje. E sim, eu poderia checar todas essas coisas individualmente, mas aí acabo gastando mais tempo com elas. Então essa é só uma forma pessoal de usar isso que me ajuda na produtividade. Cada pessoa é diferente. Essa foi uma das minhas automações favoritas que fiz no Zapier e olho para ela todo dia. Agora vamos começar a construir o sistema daqui. Depois que você tiver seu fundo de emergência garantido, você sabe pelo que está buscando com isso. Você vai querer analisar qualquer dívida de consumo com juros altos que você tenha. Se tiver, obviamente, esse é o próximo passo a ser eliminado.
porque isso também vai diminuir o valor que você precisa mensalmente para ser livre. Então você vai querer anotar em um pedaço de papel, em uma planilha ou algo assim, todas as dívidas que você tem e qual é a porcentagem de juros de cada uma. No meu caso, eu sou uma pessoa matemática. Eu vou olhar primeiro para aquela que tem o maior juro e tentar quitá-la primeiro. Dessa forma, você pode usar o método bola de neve, onde você começa pela dívida com o menor saldo. Mas, se você tem qualquer coisa que está aumentando suas despesas mensais, você quer se livrar disso o mais rápido possível. Porque isso diminui o seu número da liberdade, te aproxima da liberdade, que vamos abordar em 2 passos aqui. O próximo é acionar outra alavanca. Então, tudo o que fizemos até agora foi focado em reduzir suas despesas. E, sinceramente, isso é como pegar a fruta mais baixa do pé. É a coisa mais rápida que a maioria das pessoas pode fazer. Exceto pela casa e pelo carro, que demoraram mais, eu e minha esposa compartilhamos um carro por 2 anos e economizamos dezenas de milhares de reais. Nós morávamos em apartamentos pequenos nos imóveis alugados que estávamos reformando, a gente realmente se dedicou totalmente. Acho que nos mudamos 3 vezes em 3 ou 4 anos seguindo essa estratégia e foram 3 ou 4 anos bem puxados, com noites e fins de semana tomados por isso. Reformando apartamentos, morando em lugares ruins com buracos de bala nas lixeiras e alugando no Airbnb, nada disso era divertido. Foram grandes mudanças na vida. Teria sido muito mais fácil ter um apartamentinho legal em algum lugar, mas por causa disso, nós dois conseguimos largar nossos empregos e, fazer o que quiséssemos com certeza. Então, tudo isso é realmente importante. Se você estiver disposto a fazer grandes mudanças, pode ter uma vida incrível. Se você não estiver disposto, provavelmente não vai acontecer ou vai demorar muito mais. Mas o outro lado é ganhar dinheiro. Então você pode ou reduzir as coisas o máximo possível, o que dá para fazer o básico, ou pode ir ao extremo com isso, e do lado da renda, aumentar isso o máximo possível, que também dá para fazer o básico, ou pode ir ao extremo com isso. Quando você une economia extrema com ganho extra, conquista a liberdade rapidamente em cerca de 5 anos. Foi esse o caminho que segui. Mas no começo, a gente calculou um número. Digamos que você chegou em 4.500. Bom, talvez você consiga baixar para 3.000 reais. Talvez consiga baixar para 4.000 reais. Esse é o mínimo que você consegue chegar nisso. Você ainda está preso ao trabalho que consome seu tempo e precisa achar um jeito de sair dele sem deixar de pagar as despesas. Porque, na verdade, 90% de nós trabalha só para pagar despesas. A maioria que faz expediente das 9 às 5 não gosta do emprego. Você não iria trabalhar de graça, alguns de vocês até fariam isso, mas a maioria não, então como você consegue cobrir todas essas despesas sem o emprego? Bem, isso vai ser outra alternativa e é aí que você precisa olhar para algo que seja escalável. Tentei ser corretor de imóveis, personal trainer e outras áreas. No fim, cheguei ao YouTube e percebi que o digital costuma ser bem escalável. Criei um canal há 2 anos que já ultrapassou 1.200 inscritos e gerou mais de 35 mil em renda de afiliados nesse período. Portanto, não é um valor absurdo. Mas isso só é possível por ser um trabalho segmentado e escalável. Vou deixar um recurso com alguns trabalhos escaláveis abaixo. Mas, essencialmente, você busca algo que não dependa diretamente do seu tempo. Assim, eventualmente, você pode chegar ao ponto em que, digamos, você precise de 3.000, 4.000 ou 10.000, seja qual for o valor, dólares por mês, ao longo dos próximos 5 anos. Você consegue criar algo assim, não nos próximos 90 dias, mas ao longo dos próximos 5 anos? Você consegue criar algo que cubra essas despesas? Se você conseguir fazer isso praticamente de graça, então nos próximos 90 dias, na verdade você não quer ganhar nenhum dinheiro com o seu trabalho escalável que está começando e com o seu negócio. Você quer escolher algo que, daqui a 1 ano ou 5 anos, possa chegar ao ponto de estar escalando e superando o seu emprego atual, para que você possa migrar para isso. E então, idealmente, seria algo que não esteja diretamente atrelado ao seu tempo. Como, por exemplo, todos os meus canais do YouTube que eu gerencio e meus outros negócios nas redes sociais, cada um pode ser gerenciado com menos de 5 horas semanais e já gera, ou pode gerar, renda maior do que a de um trabalho em tempo integral. Isso é impossível em qualquer trabalho de horário comercial. E você não quer ganhar dinheiro de imediato porque, geralmente, ao analisar um trabalho paralelo, aquele em que você vai ganhar dinheiro imediatamente, você não vai ganhar muito dinheiro. Uber, DoorDash ou algo assim. Você deve ganhar 20 por hora, mas nunca vai chegar a 200 por hora, o que parece loucura. Mas se você trabalhar em um negócio que tenha alavancas e seja escalável, daqui a 5 anos isso não é impossível. E na verdade, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. Tentei não trabalhar por menos de $1.000 por hora. Hoje trabalho poucas horas, mas isso era impensável quando eu ganhava 18 por hora limpando escritórios, pois não tinha alavancagem nenhuma. E como eu mencionei, uma das formas que eu faço isso é através do YouTube. Eu tenho vários canais lucrativos no YouTube. Eu faço isso há mais de 7 anos. Eu não posto com tanta frequência, eu posto uma vez por semana aqui. Como disse, gosto dessas horas de alta alavancagem, mas só posso dedicar um número limitado de horas por canal.
Nos últimos anos, construí vários negócios ao aprender a administrar um canal lucrativo no YouTube, dedicando cerca de 5 horas semanais. Eu tenho vários que eu administro em diferentes redes sociais e coisas assim, que na maioria das vezes ganham dinheiro através de afiliados de alta comissão e também pelo volume de buscas. E aí, no back-end tem toda essa parte de e-mail marketing, enfim, não vou te entediar com isso, mas é algo que tem um potencial muito grande. Se você é habilidoso em quase qualquer coisa, ou mesmo se só conecta pessoas, você pode fazer isso com muita gente. Você pode ganhar mais assim do que atendendo individualmente, por isso não faço nada individual. Não ofereço coaching individual, nem nada parecido. Acho que há 3 anos começamos esse programa no YouTube. Uma forma como usamos o Zapier foi para, ao receber uma compra no site, automaticamente adicionar a pessoa à comunidade e enviar uma mensagem. E todo esse tipo de coisa que é uma maneira mais convencional de usar o Zapier, mais voltada para o lado empresarial das coisas. Sou focado em otimizar e criar sistemas que funcionem para mim, economizando o máximo de tempo possível. Já mencionei o Zapier, patrocinador deste vídeo, que agradeço muito. Uso bastante para diferentes tarefas no trabalho, pois ele executa ações automáticas após uma única configuração. Toda vez que alguém entra, ele pode adicionar essa pessoa diretamente à comunidade e já deixar tudo pronto, desde os comandos diários que eu uso até o nosso rastreador de orçamento. E existem literalmente milhares de maneiras diferentes de usar o Zapier. Então, se você tiver interesse em conhecer, tem um link aqui embaixo. Sério, existem tantas aplicações diferentes para as quais você pode usá-los. Eu mal consegui falar sobre todas aqui, mas agradeço a eles por patrocinarem este vídeo. Mas no final das contas, o que o seu plano vai exigir é calcular o seu número da liberdade, definir sua meta e depois tomar medidas práticas para diminuir esse número o máximo possível. Nos próximos 90 dias ou 6 meses, quitando dívidas e reduzindo despesas recorrentes, eliminando o que for possível. E então, comece pelo outro lado, que é tentar negociar para conseguir um aumento, o que você tem muito mais chance de fazer quando tem um fundo de emergência totalmente financiado. Fundo de emergência. Você pode dizer, não preciso disso, posso ir para outro lugar ou tirar alguns meses de folga. Também pode iniciar um trabalho paralelo escalável, mesmo que não dê retorno imediato, mas que tem o potencial, nos próximos 3 anos ou nos próximos 5 anos, de se transformar em uma renda maior do que um emprego em tempo integral, com muito menos trabalho do que um emprego em tempo integral. E, de novo, o legal disso é que o objetivo aqui não é ter $1 milhão, não é largar seu emprego e nunca mais fazer nada. É achar uma forma de ganhar dinheiro que você goste, possa iniciar já e que cresça até cobrir suas despesas, agora menores. Assim você trabalha poucas horas por semana e aproveita a vida com liberdade de tempo e liberdade geográfica. Talvez ainda precise trabalhar 20 horas por semana, mas isso é bem melhor que um emprego comum. Eu, pessoalmente, não gosto muito disso, mas sou obcecado por liberdade. Então, se você gostou disso, não se esqueça de se inscrever e eu te vejo na próxima semana.